Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos, 10 de julho, 16h59. Então, hoje nós vamos ter a satisfação, nessa última webconferência de hoje, com o professor Dr. José Olinda Braga, psicólogo e assistente social, doutor em educação, professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de psicologia e também do programa de pós-graduação em filosofia. É uma satisfação, uma honra, né, tê-lo aqui, em especial ter todos os colegas. Professor Heleno também, que eu já vi que está aqui pela primeira vez conosco, agradeço também a participação. Queria só ratificar, para quem não escutou, a professora Marciana Farinha teve um problema técnico na internet, então a conferência dela de hoje, às 16, foi transferida para amanhã, às 17 horas, ela já confirmou, então vocês anotem, se for possível, estarem presentes, tá bom? Agradecer ao Olinda pelo aceite, né? Já é um colega, um parceiro antigo aqui nos nossos eventos, colega do GT da ANPOF e da ANPEP, né, de GT de Fenomenologia, Saúde e Processos Clínicos, dos quais também eu faço parte. Em especial, né, agora, a partir agora de setembro, né, será meu supervisor de estágio pós-doutoral na Federal do Ceará, pelo qual eu já agradeço. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra a você, Olinda, e mais uma vez agradeço a tua participação. Está mutado, Olinda. Pronto, eu esqueci o microfone. Eu estava perguntando, Jean, se vocês estão me ouvindo e vendo bem, porque eu estou me percebendo com muita luz atrás. Vocês querem que eu melhore esse ângulo ou está bem assim? Ótimo, você está dizendo que está tudo bem. Então, vamos lá, diretamente à nossa conversa. Eu pretendi falar sobre o conceito de cuidado na filosofia heideggeriana, e as implicações que isso poderia trazer para a clínica psicoterápica, não é? Eu já começo dizendo que há um profícuo diálogo e necessário diálogo entre ciências e filosofias. No entanto, a aplicabilidade da filosofia diretamente na ciência não é aconselhável, né? O próprio Heidegger fez muitas críticas a respeito. Há uma tendência nossa, nós psicólogos, e o meu lugar é de psicólogo, eu vou para a filosofia de enxerido, como a gente diz aqui no Ceará. Então, eu, com todo respeito a essa orientação heideggeriana, eu não pretendia, com as questões que vou compartilhar aqui com vocês, trazer conceitos, elementos da filosofia heideggeriana para uma simples aplicação na psicologia ou nas suas abordagens psicoterápicas, mas apenas utilizar esses conceitos como elementos inspiradores para uma prática profícua, e, nesse sentido, eu acho que a filosofia contribui fortemente para a psicologia, e, sobretudo, para as abordagens psicoterápicas. Então, o Heidegger escreveu uma obra, eu sei que muitos aqui já são heideggerianos, mas eu vou começar do comecinho, como se todos nós estivéssemos começando a ouvir falar do Heidegger pela primeira vez. A partir da obra Ser e Tempo, que é de 1927, o Heidegger se deu conta de que havia um esquecimento fundamental na filosofia, na tradição filosófica, que era o esquecimento sobre o ser. Esse questionamento sobre o ser teria ocorrido em Platão, em Aristóteles, teria sido retomado em Hegel e, posteriormente, ficou completamente esquecido e se tornou, inclusive, objeto de alguns preconceitos. O Heidegger descreve em Ser e Tempo quantos e quais são 3 esses preconceitos, eu vou pular, apenas anunciar, mas então ele toma para si essa tarefa que sempre foi da metafísica, que é refletir sobre o ser, tomar esse
essa palavra, esse conceito, e esclarecê-lo. E então, na perspectiva heideggeriana, houve um esquecimento, e mais grave ainda do que o esquecimento, teria havido uma confusão, porque passou-se a tomar os entes como se já fossem os seres. E ente e ser são coisas diferentes. Ente significa coisa. Na fenomenologia russeliana, significa fenômeno. Então, todos os fenômenos, todos os entes, só são os entes que são, só são os fenômenos que são, e vieram a nós tal como apareceram, porque possuem um ser. E o questionamento sobre o ser dos entes ficou esquecido. Olhava-se apenas para os entes. Na língua portuguesa é difícil, de começo, a gente compreender exatamente o que é essa tarefa heideggeriana, porque a nossa língua, infelizmente, tem o verbo ser e o substantivo ser igual, né? A mesma palavra, o mesmo som, a mesma escrita, e de forma que fica mais fácil a gente pensar assim: os fenômenos são as coisas que estão sendo isto que são. Então, existe o sendo, mas, ao mesmo tempo, existe o ser. Então, o ser e o sendo. Eu vou falar com vocês, a partir de agora, nessa dupla dimensão. O que fizeram as ciências, o que fez a própria filosofia, olhou para as questões, para as coisas objetivas ou não objetivas, na sua coisidade, né, na sua dimensão, enquanto estava sendo isso que estava sendo, e esqueceu completamente a pergunta sobre o ser. A primeira correção que o Heidegger faz em relação a isso é nos chamar a atenção que, se quisermos saber sobre o ser, a pergunta mais inadequada a fazermos é: o que é o ser? E eu penso que isso seja a coisa mais difícil da gente adentrar a filosofia heideggeriana, que é justamente definir o que é, então, o ser. A gente fica sempre... Já que o Heidegger faz uma ontologia, portanto, um estudo sobre o ser, o que é o ser? A primeira pergunta que vem. E não há nenhuma resposta possível feita a pergunta desse modo, porque o que eu quero que eu diga que seja o ser é X, o X não será o ser. E portanto, ele já corrige essa pergunta e arrasta para uma outra dimensão, que é, em vez de perguntarmos o que é o ser, deveríamos perguntar qual o sentido e significado de ser. Então, essa já faz uma grande diferença para nós, aqui pensando em termos de clínica, quando nós deslocamos as perguntas do que para o como, que é muito típica da gestalterapia, não é? Isso, de uma certa forma, indiretamente ou sem pretensão, acompanha essa orientação heideggeriana, que só é possível compreender o ser no seu como. Seria impossível saber dele conceituando, nomeando, uma vez que ser não é algo que se dê a uma nomeação, que se submeta a uma nomeação. Então, isso aqui são as preliminares, só para a gente chegar, finalmente, à palavra cuidado, que para nós tem valor tão fundamental, né? E dito de diferentes modos, na abordagem centrada na pessoa, o Carl Roger se refere muito a um acolhimento, né? Nesse sentido, esse cuidado da enfermagem, o cuidado da maternagem, eu começo dizendo, não é o cuidado de que trata Heidegger. E, para tanto, eu preciso fazer aqui alguns esclarecimentos de ordem meramente semântica. Essa primeira partezinha aqui, ela é um pouco mais chata do que espero, do que a que vem depois, porque eu acho fundamental que a gente esclareça alguma coisa. É aquela velha história que é dita e repetida por a boca miúda, que só é possível filosofar em alemão. Veremos já uma boa razão para tal. Quando o Heidegger se refere ao cuidado, e ele o faz no 6º capítulo da primeira parte de Ser e Tempo, ou seja, depois de ter feito toda a analítica existencial, de ter anunciado os diferentes modos típicos de ser nosso, humano, que ele chama de Dasein, vou já esclarecer também Dasein, depois de apresentar esses existenciais,
que são modos típicos do nosso ser, como se caracteriza o nosso ser. Após isso, essa multiplicidade de existenciais que ele anuncia, ele diz que há a necessidade de algo que unificasse todos esses momentos constitutivos do ser do Dasein. E o que unifica justamente é a palavra, o conceito, a noção de cuidado. Então, já fica de cara explicitado que não se trata do cuidado da enfermagem, que é um conceito muito caro e importante para os enfermeiros, que, inclusive, se utilizam da filosofia heideggeriana para dar conta, do ponto de vista epistemológico, dessa palavra cuidado. E, infelizmente, não é nesse sentido, desse cuidado que nós nos inclinamos para cuidar de alguém, para cuidar das feridas, para cuidar no sentido de criar condições de possibilidade para que as pessoas saiam das suas enfermidades até a sua cura. Então, não é nesse sentido. Eu já começo dizendo, então, para vocês, que o cuidado de que fala Heidegger, quando ele diz que o ser do Dasein, que é o nosso ser, é cuidado, não é esse cuidado de cuidar dos outros, como a gente faz com os cachorrinhos, vocês estão vendo aqui, os meus ali latindo lá fora, e não sei nem se vão atrapalhar, mas espero que não. Então, não é desse cuidado que ele está falando. Portanto, seguindo nessa questão do esclarecimento, é de uma ordem puramente semântica, por ajustamento para a língua portuguesa. O Heidegger, quando ele se refere a cuidado, porque nós, assim, traduzimos, alguns traduzem desse modo, e eu sou um dos que prefere a tradução para cuidado, a palavra que ele usa em alemão é Sorge. E Sorge, traduzida ao pé da letra, significa preocupação. Mas, na língua portuguesa, preocupação, se fosse traduzido desse modo, se bem que Fausto Castilho, que é um dos tradutores de Ser e Tempo, que foi lançado relativamente há pouco tempo, ele preferiu, para traduzir a palavra Sorge, preocupação. É bem mais próximo do alemão, mas fica complicado para nós essa palavra, porque ela conota sempre a preocupação, uma ansiedade, um sofrimento. Por exemplo, eu estou preocupado que vocês não estejam me ouvindo bem porque os cachorros estão latindo ali fora e eu não sei como controlá-lo. Não é dessa preocupação que estamos falando. E então, Sorge, ela foi traduzida, por exemplo, pela Márcia Cavalcante, que é a primeira tradutora de Ser e Tempo para o português. Ela traduziu como cura. Também uma palavra extremamente complicada, cura, porque nos remete a uma conceituação medicalocêntrica, de cuidados médicos, de alguém que está doente e se curou de uma doença. Mas se nós quisermos assim, estender um pouco mais para salvar essa palavra traduzida como cura, o ideal seria, então, tomá-la como algo que remetesse a uma restauração. Finalmente, sintetizando, a palavra cuidado, que o Heidegger usa em alemão, que é Sorge, ele também usa Besorge, que já é num sentido de ocupação, e Fürsorge, que é preocupação. Então, são sutilezas da língua alemã que, sem passarmos por aí, fica difícil a gente compreender o restante que ele traz. Para não complicar muito, em vez de me referir a Sorge como preocupação, como eu penso talvez até o Heidegger preferisse, é tanto que ele escreveu essa palavra, mas como para nós complica pela conotação que preocupação traz, eu preferi, vou falar a partir de agora, como cuidado. Ao mesmo tempo, necessitando de um esclarecimento, porque o cuidado também, na língua portuguesa, tem suas complicações. Então, o Heidegger se utiliza o tempo todo dessas três palavras, Sorge, preocupação, Besorge, que é ocupação, é uma forma de lida que nós humanos temos com as coisas. Então, o cuidado que eu tenho com o computador que eu utilizarei, com os livros que eu lerei, para isso ele usa essa palavra ocupação, Besorge,
onde está toda a palavra Sorge, que vem lá desde o início, e usa Fürsorge para um tipo de ocupação, mas que é pré-ocupação, que esta é a que nós humanos estabelecemos entre nós. Então, cada vez que eu, como humano, me encontro com vocês para estabelecermos relações existenciais intersubjetivas, a palavra cuidado em alemão que o Heidegger usa é Fürsorge. Então, deixe-me ver se eu, tentando esclarecer, eu não compliquei muito mais. Estou, com tudo isso, apenas tentando dizer que cuidado, que é a palavra que usarei, o conceito de cuidado na filosofia heideggeriana e suas implicações para a clínica, uma das primeiras implicações que trago é o de dizer que não se trata absolutamente do cuidado de colinho, do cuidado da enfermagem, não na filosofia heideggeriana. Há diversas abordagens psicoterápicas que tratam do cuidado nesse sentido que não é o sentido heideggeriano. No 6º capítulo, finalmente, quando Heidegger diz o cuidado como ser do Dasein, o que ele quis estabelecer com essa conclusão, tanto que é o 6º e último capítulo dessa primeira parte, ele já passou por 5 capítulos anteriores, onde ele descreve quem é este que finalmente pode fazer uma pergunta sobre o sentido e significado do ser. Qual é o ente que é capaz de fazê-lo entre todos os entes? Somos nós esse ente que ele passa a chamar de ente privilegiado. E usa um construto da palavra alemã, que é Dasein, intraduzível, nenhuma língua consegue traduzir. Na língua francesa, disseram être là, que seria ser aí, mas o Heidegger, ao ler a tradução francesa, ele não gostou, isso está registrado lá nos seminários de Zolikon, aquelas conferências que ele fazia junto a Medard Boss, em que ele prefere que a palavra Dasein significa eis aí o ser. Então, não é qualquer ser, é aquele ser ao qual eu estou me referindo. Ele acrescentou, então, o artigo U, que é um artigo definido. Então, o que é Dasein? Um alemão, quando escuta essa palavra, e eu já testei isso com amigos alemães, eles compreendem imediatamente o que significa. E a conotação é de alguém que está sendo aqui e agora, esta pessoa que está sendo diante de mim, sendo esta que ela é, embora ela possa ser qualquer outra a qualquer momento. Então, é isso que significa a palavra Dasein. Cada vez, doravante, que eu disser Dasein, vocês haverão de compreender tudo isso. Este que está aqui diante de mim, sendo essa pessoa que é, e que foi possível ser nessas circunstâncias históricas, afetivas, emocionais, e não outra. Ela está sendo justamente essa. Então, eram essas 4 palavrinhas que eu achava fundamental esclarecê-las. Dasein, como esse ser aí, esse sendo aí, Sorge, preocupação, Besorge, ocupação, eu me ocupo com as coisas, e Fürsorge, eu me ocupo também, mas com as pessoas. Aí é pré-ocupação. Feito esse esclarecimento, eu vou dar uma olhadinha aqui Dá uma olhadinha aqui nas mensagens, se tem alguma coisa, alguém pedindo socorro pelo que eu estou lhe dizendo. Acho que não, depois eu leio com mais calma, então. Me digam só uma coisa, esse cachorro latindo está atrapalhando? Vocês estão conseguindo me ouvir? Só alguém poderia me responder isso? Sim ou não? Nem está dando para ouvir. Não, sem problema algum. Oi, Jean, pode falar. Sem problema algum. Perfeito. Então, isso me deu um alívio. Eu estava tão aflito com essa história do cachorro aí latindo, e eu estou sozinho aqui em casa, e ele ali embaixo fazendo esse barulho. Infelizmente, cachorro, já sabe muito bem disso, né? São os nossos filhotes, eu não sei nem como cuidar dessa questão. Parece que ele faz zoado exatamente quando a gente precisava que ele não fizesse. Então, dito tudo isso, o que o Heidegger fez quando ele se deu conta de que haviam esquecido o questionamento sobre o ser. Na simples frase, a casa é azul, a gente sabe o que é a casa, a gente sabe azul, mas o que é o é? Eu sou
só isso, eu sou. O que é exatamente que significa ser? Né? Então, é essa a tarefa do Heidegger, e isso é uma ontologia. Né? Cada vez que filósofos se ocupam em compreender, no caso heideggeriano, o sentido e significado, não o conceito, porque isso ficou para trás, é impossível se conceituar ser. Ao ser, o máximo que podemos fazer é nos aproximar de uma compreensão no tempo, mas uma compreensão a partir do seu sentido e significado. Evidentemente que é um sentido e significado relativo àqueles entes cujos seres estão em jogo. Então, nesse momento, se eu estou em psicoterapia, eu como sendo um ente, Dasein, este que está sendo o que é nesse momento, e que pode a qualquer momento ser outro, nesse instante fugaz, né, eu estou sendo esse aqui, e isso significa que eu sou este que está sendo aqui agora, Dasein. Bom, então, voltando aqui ao Heidegger, porque eu estou tentando me enveredar para outros caminhos, falo por associação livre, que é um defeito gravíssimo, mas termino anotando coisas, esse tipo de coisa me atrapalha um pouco, peço desculpa para vocês, mas vou me corrigindo. Voltando aqui, o Heidegger, então, pretendeu corrigir esse gravíssimo caminho para onde se enveredava a filosofia, esquecendo aquilo que é sua pergunta fundamental, que é sobre o ser. Então, eu dizia na psicoterapia que enquanto a gente fica aqui fazendo já um aporte com a filosofia heideggeriana, enquanto a gente fica com a tentativa de nomeação daquilo que acontece comigo, e não com a extensão, a profundidade, a dimensão do sentido e significado dessas coisas que acontecem comigo, isso sim seria uma dimensão ontológica, né? Eu ficarei só na visão de sobrevoo, dando nome às coisas, diagnosticando os acontecimentos, podendo explicar perfeitamente tudo que acontece, de um ponto de vista puramente racional, mas sem entrar em contato com o ser do meu sofrimento. E o ser do meu... Vocês veem, em Heidegger, tudo possui ser. O meu sofrimento é um ente, é um fenômeno. E esse meu sofrimento pode ser o meu desespero, pode ser a minha tristeza, pode ser a minha depressão. Eu preciso conhecer, para além da nomeação, das suas causas e efeitos, conhecer os sentidos e significados desse acontecimento para mim. Então, é para isso que o Heidegger chama a atenção os filósofos, para que nos voltemos para a dimensão do ser das coisas. A Jéssica está dizendo, professor, repete novamente as palavras. Aquelas palavras em alemão, eu vou escrever aqui, ó, Sorge, essa é uma, a outra é Besorge, e a outra é Fürsorge. Vocês veem aí pela escrita que preocupação permanece presente em todas elas, né? Então, o Sorge, como essa primeira palavra, aqui resumindo e fechando a resposta aqui para Jéssica, é a palavra que o Heidegger, de fato, utiliza em Ser e Tempo, cuja tradução mais literal seria preocupação. Mas aí eu estou justificando porque que a Márcia Cavalcante preferiu, por exemplo, cura. Porque a palavra preocupação em português é muito confusa. Para quem é alemão, não. A gente diz Sorge, eles entendem imediatamente. Besorge é um tipo também de preocupação, mas relativa às coisas. Eu estou preocupado com o barulho do cachorro, estou preocupado com o que vou fazer mais tarde. E tem o Fürsorge, que é um tipo de preocupação que só ocorre entre humanos, entre nós que somos Dasein. Então, era isso aqui, a questão das três palavras. Então, voltando aqui. O Heidegger, então, ao se dar conta de que havia necessidade de uma retomada da construção de uma ontologia fundamental, porque a metafísica havia esquecido essa tarefa tão fundamental, ele toma para si a tarefa de buscar o sentido e significado de ser, do ser. Essa pergunta, no entanto, sobre o sentido e significado, teria que ser feita a um ente que possui um ser, o ser, justamente para que esse ente dissesse sobre o seu ser. E o único ente capaz de fazer isso somos nós, Dasein.
Daí, a primeira parte do Disceritempo ser dedicada a um esclarecimento de quem é este, de quem somos estes, Dazai, essas criaturas, que somos capazes de compreender ser. E de compreender o ser no nosso próprio ser. Então, daí o Heidegger ter sido muito confundido, logo no início, como existencialista. Ele, de fato, faz uma investigação existencial sobre o ser humano, sobre nós, seres humanos, mas é para preparar a sua ontologia. Então, por exemplo, quando Sartre escreveu aquele opúsculo que se intitula O Existencialismo é um Humanismo, num dos parágrafos ele diz os existencialistas ateus somos nós, eu, Heidegger, tararei, tarará, tarará. O Heidegger, numa carta posterior ao humanismo, corrige isso, não, ele é a gente poderia dizer um serista, né? Ele é um ontologista e absolutamente não é um existencialista. Mas por que foi confundido? Porque o Heidegger trata da questão existencial humana, né? Ele analisa numa cotidianidade mediana, e isso se dá nos 6 capítulos iniciais, como nós humanos somos estes humanos que somos na nossa cotidianidade, numa mediania. Na maioria das vezes, como é que somos? E vai caracterizando a nós de diversas formas. Nós somos esses entes lançados, preocupados. Nós somos esse ente que é ser com o outro, que é ser no mundo, né? Não, evidentemente, aqui não há tempo, mas eu apenas anuncio para vocês que esse outro de que falo, por sua vez, é um outro eu. Então, é eu com eu. Só que esse outro eu é um outro. E então, daí o hífen. É como se ele dissesse assim, o outro a que me refiro não é um outro isolado jamais de mim, é um outro, inclusive, que constitui o meu ser. Do mesmo modo que mundo, na sua mundanidade, não é algo separado de mim. O mundo, a mundanidade do mundo é constitutivo do meu ser, que a gente poderia traduzir muito simplificadamente, e isso é audacioso isso que eu vou dizer, porque isso leva muito tempo para eu esclarecer melhor, mas a melhor forma de dizermos isso é que há um entrelaçamento de tal ordem entre o meu eu e os outros eus, entre o meu ser e o ser dos outros seres, dos outros entes. Eu e ser são duas coisas diferentes, né? Há um entrelaçamento tão grande que os nossos eus se comunicam através de uma intersubjetividade, em que é impossível se fazer esse deslocamento, esse arrancamento, não existe essa palavra, mas vou usá-la, essa separação, como se eu e os outros e eu, estivéssemos originariamente constituídos. Daí, na filosofia heideggeriana, ser muito difícil a gente pensar a ideia da solidão, porque há sempre, eu sou sempre com o outro. E mundo, porque mundo me constitui. O mundo não está ali na sua coisidade, como algo separado de mim. Tudo que é mundo meu, e é sempre o mundo do Dazai, é um mundo constitutivo da minha subjetividade, contaminado com a minha subjetividade, com o meu eu, contaminado com o meu ser que foge na direção deste mundo e ali se perde para construir uma outra categoria que é muito importante, que é o nós, ou se impessoal, de que vou falar já já. Então, o Heidegger fez o seguinte, em Disceritempo, para construir o que seria a ontologia fundamental. Ele primeiro fez a analítica existencial, anunciando os diversos modos típicos de ser nosso, que somos Dazai. Para quem é da psicologia como nós, para quem gosta de psicopatologia, de psicologia, é um prato cheio. É tanto que a psicologia fenomenológica ela veio se estruturar a partir da analítica existencial do Dazai, elaborada por Heidegger, né? Desde Binswanger, Medard-Boss e todos os posteriores, como Minkowski, como Kimura Bin,
von Gepp-Zatel e tantos outros que fizeram a psicopatologia fenomenológica, ela é constituída a partir da analítica existencial. O Heidegger parece que não gosta muito dessa ideia, é muito reticente em relação a ela, mas, no fundo, foi isso que foi feito. Então, a analítica existencial, que se dá no campo da filosofia heideggeriana, ela foi extremamente profícua e rica para nós. Aqui eu estou fazendo apenas um recorte para tratar da questão do cuidado. Então, desde que o Heidegger elaborou esses diferentes existenciais, que são equivalentes às categorias kantianas, por exemplo, em Kant, há uma palavra, um conceito preciso para denominar cada das coisas. E, à medida que eu conseguisse uma palavra perfeita para nomear alguma coisa, é como se eu já a conhecesse. Mas isso é relativo às coisas, aos entes, que não são Dasein. Relativamente a Dasein, e nós não somos coisas, nós não podemos ser tomados como coisas, porque o nosso ser não permitiria essa atrocidade, o que há, né, assim, entre nós são existenciais em vez de conceitos. E os existenciais, por que não conceitos? Porque alguém poderia me conceituar da forma mais brilhante. Uma psicoterapia poderia dar conta da minha existencialidade da forma mais brilhante que alguém pudesse imaginar, mas no instante seguinte eu sou outro. Então não há nenhum conceito, nenhuma palavra que seja capaz de dar conta dessa dimensão existencial humana. Aí o Heidegger, em vez de tratar de conceitos que pudessem dizer sobre nós de uma forma engessada, parada, ele então elabora os existenciais. E os existenciais, que também são chamados dos modos típicos de ser do Dasein, são, em geral, coisas como nós somos seres transcendentes, nós somos seres lançados. O ser nosso, ele tem como característica o desaguamento, o perder-se no mundo. Mas o mundo, eu tinha acabado de dizer para vocês, é constitutivo do meu ser. Só que há um distanciamento quando o meu ser se lança, se joga, deságua para a minha dimensão mundo, há um distanciamento do meu eu. E é justamente aí onde o meu eu se perde e se configura como nós, quando ele se entrelaça com vários outros eus, e daqui a pouco todo mundo é todo mundo e ninguém é ninguém. É nesse momento que o Heidegger descreve algo que é típico nosso, e não tem aí nenhuma conotação moral. Na maioria das vezes, nós vivemos no modo impróprio. Impróprio, que significa não próprio, que não condiz com aquilo que é típico do nosso ser. Mas, de tanto permanecermos distanciados de nós mesmos, porque é típico do nosso ser fugir, por isso é que apenas nós humanos existimos, porque o nosso ser se lança para fora, e é um lançar-se para fora que nos conduzirá ao final à morte, que é outro existencial, que é o ser para a morte. Então, eu gosto de usar uma metáfora de quando todos nós nascemos, a gente ganha um balde. Só que esse balde é furado, com vários furos, e alguém joga água dentro desse balde. Na hora que nasci, a água começa a escorrer. E de tanto escorrer, aqui metaforicamente, como se fosse o meu ser escoando, acabando, até eu chegar o momento em que eu vou o tempo todo me dirigindo para essa dimensão do ser para a morte. Imaginemos dessa forma, esse ser que, saindo pelos buracos de um balde, como se fosse água, se perdesse junto a outras águas de outros baldes, e outras coisas e outros seres, e formassem uma amálgama tal que o Heidegger chama isso o nós, que é o impróprio, o modo impróprio. Então, eu não sou mais eu sou todo mundo, eu sou nós. Carregado por essa dimensão, acontece conosco a queda. É como se fosse assim a ficha caiu, ou a ficha está caindo, não sei nem como dizer isso de outro modo, além de queda, mas o Heidegger usa o termo queda.
a queda nos instala na angústia. Então, a angústia é constitutiva do ser do Dasein. Se um dia um cliente chegar no seu consultório e disser eu queria fazer psicoterapia porque eu tenho angústia, a melhor coisa para dizer para ele é bem-vindo à humanidade, porque essa angústia é justamente isso que nos constitui. No entanto, a angústia de que fala Heidegger é uma angústia que ninguém sabe o que angustia a angústia. Há um outro tipo de sofrimento advindo da angústia, que esse precisa ser medicalizado, esse precisa ser psicoterapeutizado, que é o sofrimento que faz sofrer, como nos lembra Minkowski. Isso não é uma tautologia. Há um sofrimento que nos faz sofrer, mas há um sofrimento que advém da angústia de tanto permanecermos no modo impróprio, e esse sofrimento, ao contrário, nos faz crescer, nos faz expandir, nos faz ser mais, em vez de o ser menos. Jean, ou alguém, como é que está a história do tempo? Eu esqueci de perguntar quanto tempo quanto tempo eu já tenho, deixa-me ver aqui, eu fico com medo de ultrapassar. O Jean disse que eu não passar de 40, 45 minutos por aí, então está bem próximo. Bom, então, o que acontece, já me encaminhando para a finalização? O Heidegger, então, viu a necessidade de, após estabelecer essa multiplicidade de modos típicos de ser, de tratar isso unitariamente, numa visão global. E essa totalidade de existenciais ele chama justamente de cuidado. O ser do Dasein é cuidado. A Márcia diria, o ser do cuidado, a Márcia Cavalcante, é cura. O outro Castilho, o Fausto Castilho, diria, o ser do Dasein é preocupação. Eu prefiro, junto com várias outras pessoas que estudam Heidegger, eu prefiro cuidado, e sobretudo para quem vem da psicologia, como eu venho, como vocês vêm, eu acho mais adequada essa palavra cuidado, desde que a gente não a trate como o cuidado do colinho. O cuidado, portanto, seria muito mais esse momento em que, perdido no nós, eu tenho o impulso na direção do meu eu, no sentido de como se houvesse um clamor vindo do mais profundo de mim, é exatamente assim que o Heidegger descreve a angústia, né, como um clamor que vem do mais profundo de mim para ser escutado por mim mesmo. É como se houvesse em cada um de nós um oráculo. O Heidegger não fala isso absolutamente, sou eu que estou metaforizando aqui, né? Como se houvesse um oráculo que tivesse a capacidade de nos dizer da nossa correção do caminho. E não estou falando aqui em termos morais, assim, isso é bom, isso é mal, isso é patológico, isso é normal. Absolutamente não. Até porque, na maior parte do tempo, nós humanos permanecemos no modo impróprio e, portanto, à beira da queda. A qualquer momento nós estamos no abismo, nesse abismo que nos entontece, como diz aí o Kierkegaard, que também não é um existencialista, mas alguém que prenunciou o existencialismo bem anteriormente. Todos nós estamos à beira, porque de tanto permanecermos no modo impróprio, de permanecermos na tagarelice, no si pessoal, nesse nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tudo isso como se fosse um grande saco de gato. E o cuidado é justamente essa unificação, essa costura da retomada dos diversos modos típicos de ser do Dasein para nos restabelecer, nos restaurar, daí a palavra cura da Márcia Cavalcante, nos restaurar essa totalidade, essa globalidade, para que, de novo, a gente se perca no nós, a gente caia, se angustie, escute o clamor da angústia e volte a fazer isso o tempo todo nesse movimento. Então, o que acontece normalmente na psicoterapia, quem trabalha com psicoterapia e quem também é psicoterapeutizado vivencia isso de uma forma muito tranquila, né? É muito comum a gente nós percebermos em nós, muito mais nos outros do que em nós, a gente perceber uma completa fuga, negação, ojeriza, tem uma palavra que os comportamentalistas gostam, e eu também gosto dessa palavra, que é
esqueci, mas é uma palavra de esquiva, essa é a palavra. Uma esquiva total e completa a tudo aquilo que se refira ao meu ser. Né? O tempo todo nós estamos fugindo da própria vivência do meu ser para nos imiscuir com o ser dos outros e com o ser das coisas. E de tanto promovermos essa fuga, tanto mais nos perdemos de nós mesmos. Então, a gente fala, a nossa fala, a nossa narrativa na psicoterapia é muito mais uma fala sobre nós, sobre mim, do que de mim. Né? Que é o que o Peus, na gestalterapia, chama a notícia de jornal, aquela pessoa que está contando uma coisa absolutamente triste e conta as gargalhadas, é como se não fosse ela. Então, essa retomada, esse voltar, é isso que é o movimento do cuidado, que, no entanto, não é um movimento de mim para mim, mas é de mim para o outro também, até porque eu e o outro estamos inexoravelmente presos, atados, numa relação de intersubjetividade. O cuidado, portanto, perpassa essa aura que constitui a existência humana, e é evidente, já finalizando, que é um conceito tão mais rico do que isso que estou dizendo, mas a minha pretensão se resume mesmo a criar, para quem já não o tinha, para quem já não a tinha, curiosidade de se debruçar sobre a filosofia heideggeriana, principalmente nesses momentos que dizem respeito a nós, que somos psicólogos, de um modo muito direto. Há momentos heideggerianos que são coisas para filósofos, há momentos que são coisas para arquitetos, para geógrafos, e há momentos que são escritas para nós que somos psicólogos, e uma delas é justamente aquela que se refere ao conceito de cuidado. Então, sendo rigoroso com o tempo, eu acho que ainda tinha uns 3 minutinhos, mas eu vou preferir dar por encerrada essa fala e ouvi-las, para quem desejar dizer alguma coisa. O William está dizendo assim: muito bem, caro professor, precisamos sempre fazer limpezas conceituais para bem pensar uma clínica cada vez mais elaborada, com menos imprecisões conceituais. Sempre bom ouvi-lo, pois abre muitos questionamentos. Até a próxima, que espero breve. Muito obrigado, querido reitor da UNB. Não é todo mundo que tem a honra de ter a escuta de alguém como esse nordestino, Caba da Peste, Lennon. Então, alguém quer dizer alguma coisa? Fazer perguntas? Oi, Olinda nos ouve? Sim, Jean, pode falar. Bom, primeiro eu queria agradecer pela sua disposição, pela didática na apresentação, né? Você sabe que o Heidegger não é o autor com o qual eu trabalho, né? Então eu sou um leitor bem superficial, né? Mas eu queria destacar uma coisa que sempre eu queria saber a tua posição em relação a isso, né? Como eu trabalho com a fenomenologia russeliana, e me sempre é feita a necessidade de voltar a alguns autores que influenciaram o Husserl, e um deles é o René Descartes, e o René Descartes, ele tem uma outra noção de cuidado, né? Como um autor que tem uma base para as fontes do existencialismo, conforme o próprio Huysmans, né, coloca no livro dele. O Descartes encabeçaria a fonte descartiana, que traz aí uma filosofia pautada na preocupação com a razão e com o cuidado. Contudo, o cuidado para o Descartes é o cuidado com a verdade. E isso levaria a uma angústia existencial no sentido de que o excesso de preocupação com a verdade e o cuidado seria o cuidado com ela, para que a gente pudesse fazer uma análise do ponto de vista existencial. Né? Quando a gente escuta você falando do cuidado só em Heidegger, eu queria saber de você se a gente pode
considerar essa noção de cuidado em Descartes como uma aproximação, ou em Heidegger não seria possível considerar essa noção de cuidado enquanto cuidado como verdade, tal como o Descartes coloca. Essa era a minha questão, que eu queria um esclarecimento, se for possível. Tranquilo. Você sabe, já, em Meditações Cartesianas, que foram aquelas conferências que o Husserl promoveu, trouxe para a Sorbonne, na França, ele começa, inclusive aconteceu no auditório René Descartes, né, lá em Sorbonne. Ele começa dizendo que a fenomenologia é quase um neocartesianismo, e, sobretudo, pelo modo como René Descartes medita, no sentido de, o René Descartes diz, eu preciso duvidar de tudo, não há nenhuma certeza com a qual eu possa contar de início, e eu teria apenas que encontrar antes uma verdade absoluta, apodítica, a partir da qual eu pudesse me referir a tal. Eu acho muito mais próximo a suspensão que o Descartes faz para, a partir do método, chegar ao conhecimento das coisas, a verdade, né, com a epoquê russeliana. Aquilo que o Husserl faz quando ele diz suspender todas as coisas, não é jogá-las no lixo, é quando houver necessidade, eu lanço mão desses conceitos, mas eu preciso ir às coisas diretamente, sem colocar qualquer anteparo entre mim e essas coisas. Isso é profundamente cartesiano. Eu acho muito mais. Até porque, na época do René Descartes, ainda se acreditava numa verdade como um absoluto que estivesse em algum lugar e a gente precisasse apenas de instrumentos para enxergá-la, para chegar a ela. E por isso mesmo foi que o René Descartes pretendeu, com o discurso do método, nos ensinar um caminho para se atingir a verdade. Posteriormente, isso já aconteceu com Kant. Vieram primeiro todos os empiricistas, lá em Kant, que desistiu-se de buscar a verdade e passou-se a buscar muito mais em que condições de possibilidade isso que eu digo, isso que eu compreendo, tem fundamento de modo a que eu possa historicamente defender como verdade. Então, a verdade, desde Kant, com seu criticismo, deixou de ser algo buscado como alguma coisa escondida em algum lugar. No discurso do método, o Descartes diz assim, utilizando esse método, partindo do pressuposto, do fato de que eu penso, e se penso, existo, tudo aquilo que a gente já sabe dele, não há verdade escondida onde quer que ela esteja que eu não chegue a ela. Então, ainda é uma concepção de verdade que eu precisava, que já está ali, que eu precisava chegar. Em Husserl, a verdade é muito mais aletheia, um acontecimento. A verdade é algo que fura, né, a clareira naquele determinado momento do ser, do tempo. Então, assim, são, do meu ponto de vista, claro, né, assim, eu posso estar equivocado, até pela sua sempre instigante pergunta, o que me veio imediatamente de dizer foi, há uma aproximação gigantesca, e isso o próprio Husserl diz, do modo como ele medita, do modo como ele filosofa. Daí até o título do seu trabalho ser Meditação Cartesiana. Nossa, ficou escuríssimo agora. Daí ser Meditação Cartesiana, porque o caminho de fazer filosofia do Heidegger é muito parecido com Descartes. A gente não considera nada que conhece. Olha como isso parece com a Epoquê. E aí eu tenho que chegar a uma afirmação que seja inquestionável, que é o fato que eu penso isso em Descartes. O que o Husserl faz é já dizer, suspendamos todo o conhecimento prévio, tenhamos uma atitude fenomenológica e não natural relativamente às coisas, né? As coisas não são imediatamente isso que a gente pensa que são, isso que elas mostram em uma de seus infinitos modos, a gente precisa chegar a intuir a essência dessas coisas. Então, nesse momento, eu acho que o Husserl, ele é profundamente cartesiano, e ele o diz isso, né? Ele afirma isso, né? Não é nenhuma ousadia minha dizer. Quanto à verdade, não estou lhe dizendo que não concordo com a sua percepção, eu só faço essa observação de que a verdade, tal como tratada na modernidade heideggeriana,
é inteiramente diferente daquela verdade do século XVII de Descartes. Ela não é mais algo que existe em si e que restaria a nós humanos chegar a ela. A verdade em Heidegger, ela aparece na poesia, na palavra poetizada, ela aparece na arte, então é algo que se dá no futuro. Em Descartes, a verdade está no passado e eu me volto para encontrá-la ali onde ela se perdeu. Em Husserl, a verdade ela se dará nesse momento de encontro, nesse momento da abertura. Então, por isso que eu vejo uma certa diferença. No escuro. Vou ver aqui. Olha, pronto, acho que eu estou ficando aqui. Vocês ainda estão me vendo? Eu vou ficar aqui num lugar mais... Ótimo. Pronto, agora vocês me veem melhor. Eu queria, então, abrir para outras questões dos colegas, aqueles que mais especificamente estudam Heidegger. Acho que o professor Graco Macedo está por aí, e os demais quiserem fazer alguma pergunta específica ao professor Linda. Podem levantar aí a mãozinha, abrir a câmera. Então, Alguém? Tomara que esse silêncio já signifique estou morrendo de vontade de ler Heidegger. Ou então, porque o Heidegger é assim, ou você morre de vontade de lê-lo, ou você odeia para sempre, nunca mais você quer nem ouvir falar dele. Então, portanto, eu prefiro que esse silêncio signifique muito mais essa primeira coisa. Estou interessado, vou atrás desse sujeito para ver o que é que ele tem mais para me dizer. Eu acho que o Graco caiu, eu não estou vendo aqui. Bom, me parece que não. Não havendo nenhuma questão, Linda, se você quiser usar o resto do tempo para alguma consideração que você não tenha feito, a gente pode, então, ir encaminhando para um fechamento do dia de hoje. A consideração que eu não fiz, que deveria ter feito, que foi falta de consideração, foi agradecer a você, Jean, pelo convite, sempre muito amável. Só sinto saudade que seja em São Luís. Adoraria estar aí de novo. Que tempo maravilhoso de encontrar aquele monte de gente em São Luís. Ainda bem que a palavra do Jean funciona para tudo, menos para essa coisa que eu vou dizer. Cada ano ele dizia, no próximo ano não haverá congresso. E cada ano o congresso é maior, é mais potente, é mais rico, tem uma repercussão muito maior. Ainda bem que para isso você não tem palavra já, só para o resto das coisas, só para o resto das coisas da vida. Então, lhe agradeço muito a paciência e dos que e das que me ouviram, e qualquer coisa aqui em Fortaleza é só me chamar, no Ceará. Ok, professor, obrigado. Então, gente, considerando que não há nenhuma questão, eu só queria agradecer ao professor Olinda por ter disponibilizado tempo, né, para estar aqui com a gente. Amanhã, informar que amanhã a gente começa às 10 horas com a palestra do professor Hileno Isídio, intitulada Fenomenologia da Crise Psíquica, das Crises da Nossa Existência, Age Sofrimento Psíquico Grave. Às 14 horas, a gente retoma, após o almoço, com a primeira palestra do professor Crisóstomo. E aí seguimos, na tarde da terça-feira, até às 16 horas, e vai ter o acréscimo da conferência da professora Marciana, que não pôde estar aqui agora, então já combinamos com ela, e ela vai, então, fazer a fala dela logo após a palestra da Cláudia Linha, às 17 horas. Tudo bem? E na quarta-feira, observem que está um dia um pouco mais pesado a programação, quarta e quinta-feira. A gente começa também às 10 horas da manhã e vai até às 19h30. E na quinta-feira, 10 horas da manhã até às 18 horas. Então, agradecer a todos que tiveram aqui hoje, ao professor Olinda, e nós nos encontraremos amanhã
nesse mesmo link de transmissão. Boa tarde a todos. Nesse primeiro momento, as gravações elas não vão ser disponibilizadas, porque vai haver uma edição. Somente depois da edição é que a gente vai comunicar.